A CPMI do INSS cancelou a reunião prevista para hoje à tarde, após o depoente Paulo Camizotti apresentar um atestado médico informando sobre a impossibilidade de comparecer. Segundo o presidente da comissão, o senador mineiro Carlos Viana, do Podemos, Camizotti comunicou de última hora que não teria condições de comparecer. Ele é apontado como um dos elos no esquema de descontos em aposentadorias do INSS e é filho de Maurício Camizotti, preso por suspeita de envolvimento na fraude. Pois é, por meio de uma nota, Carlos Viana, senador, afirmou que a comissão não vai aceitar o uso de atestados médicos como estratégia para esvaziar as investigações. O senador afirmou ainda que serão adotadas as providências legais e regimentais cabíveis, incluindo a possibilidade de condução coercitiva, caso a situação se repita. O senador disse ainda que, num post, fez as seguintes afirmações. Está aí na tela para você acompanhar. Ó. Comunicado urgente. CPMI do INSS, sessão cancelada. A sessão da CPMI do INSS, prevista para hoje, está cancelada. O cancelamento acontece após o senhor Paulo Camizotti apresentar atestado médico de última hora informando sobre a impossibilidade de comparecimento à oitiva para a qual estava regularmente convocado. A CPMI não aceitará expedientes protelatórios nem o uso de atestados médicos como instrumento de esvaziar as investigações, detalhando o que disse o senador, gente? As providências legais e regimentais cabíveis vão ser adotadas, inclusive, como a gente disse aqui, a possibilidade de condução coercitiva, caso seja necessário. A comissão seguirá atuando com firmeza, responsabilidade e respeito às prerrogativas do Congresso Nacional em defesa dos aposentados, órfãos e também viúvas. Mas aí a comissão também pretendia ouvir hoje o deputado estadual do Maranhão, Edson Araújo, do PSB, que alegou estar recém-operado. Araújo é investigado pela Polícia Federal na operação sem desconto e é acusado de ameaçar o vice-presidente da CPMI, Duarte Júnior. O senador Carlos Viana afirmou que a comissão vai insistir nas próximas semanas nas convocações e buscar instrumentos regimentais para garantir a continuidade dessas investigações tão importantes para o nosso país. Mas é ainda em Brasília, mas mudando o foco, o presidente Lula não deve sancionar os supersalários para servidores aprovados pela Câmara, A informação foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, o petista teria confirmado a lideranças do partido a decisão durante um evento na Bahia. Lulandim, a gente pode dizer que a decisão de Lula de não sancionar o projeto ganhou um respaldo jurídico e político com essa recente ação do ministro Flávio Dino, que determinou que todos os órgãos públicos da União, estados e municípios revisem um prazo de 60 dias os pagamentos de verbas indenizatórias, suspendendo aquelas que não tenham previsão legal explícita, Lu? Olha, Lula pode tomar uma decisão agora embasado por essa decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que ordenou, determinou uma revisão nesses pagamentos que não tem uma previsão legal muito acima do teto constitucional. Mas para a gente explicar essa aprovação desse projeto, ele teve dois objetivos ali. Primeiro, de conceder um reajuste linear aos servidores do Legislativo, reajuste de 9% e também de criar gratificações de desempenho que podem dobrar salários de servidores, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. E com isso, com essas gratificações, esses valores poderiam ir muito acima do teto constitucional. E esse teto hoje, no valor bruto, é de R$46 mil. É o valor, por exemplo, que recebe o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, deputados, senadores. Esse é o valor ali. E com essas gratificações, esses valores poderiam duplicar, o que a gente tem observado. E com isso, o que se avalia é que Lula pode fazer um movimento de, por exemplo, sancionar esse reajuste linear, mas vetar os penduricalhos, que são essas possibilidades de pagamento muito acima do teto constitucional. O presidente da República tem até o dia 24 de fevereiro para tomar essa decisão e ele pode seguir por dois caminhos. Ou a sanção, no caso,
caso, a gente fala caminhos previstos em todos os projetos de lei. Ou a sanção, que é assinar esse texto e colocar ele em vigor, dar uma validade, ou assinar um veto, seja ele total ou parcial. No caso, se Lula vetar somente esses penduricalhos, esse veto ele vai ser parcial. Lembrando que a decisão do ministro Flávio Dino proíbe as gratificações que não têm uma previsão legal, ou seja, aqueles pagamentos que não foram aprovados tanto pela Câmara dos Deputados, quando a gente fala a nível federal, quanto pelas Assembleias Legislativas dos estados e também pelas câmaras municipais, que trata aí dos municípios. Lembrando também que se o presidente Lula vetar esse projeto, ou ele total ou somente parte, somente alguns trechos desse texto, a decisão final ainda cabe ao Congresso Nacional, que pode marcar uma sessão conjunta com deputados e senadores para avaliar se mantém a decisão do presidente da República ou se derruba, retomando o texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Claro, depois da decisão de Lula, não há um prazo para que essa análise aconteça, se a decisão do presidente da República for realmente pelo veto. Mas lembrando que Lula tem até o dia 24, então, para tomar essa decisão sobre o que fazer com esse texto aprovado pelo Congresso, tanto pela Câmara quanto pelo Senado.